Olá, seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Eu sou Renata Tavares, atriz, arte educadora, diretora, dramaturga, mãe, filha negra periférica de Bangu. Eu sou formada pela Escola de Teatro Martins Pena, lugar do qual eu me orgulho muito, pela sua história, por ser a primeira escola de teatro estadual da América Latina e permanece lá, resistente. Nesse momento, eu estou cursando licenciatura em teatro na Unirio, que venho avançando a conta-gotas. E há 9 anos eu sou arte educadora e diretora no projeto Entre Lugares no Complexo da Maré. A ideia desse vídeo é que eu fale para você sobre direção de teatro. Quando eu penso em direção de teatro, eu penso na minha vivência. Então, tudo que eu produzo está calcado em todos esses adjetivos e lugares que expus para você nessa minha primeira apresentação. E isso faz diferença e é diferença no meu trabalho, na minha vida e no meu pensamento artístico. Tudo é relevante, tudo fala. Também considero extremamente relevante a observação do sujeito com quem inicio o trabalho, o projeto. Eu ouço a sua história e os seus significados. Esses elementos falam demais para a execução do trabalho. Porém, eu sei que esse formato, o da observação do sujeito, nesses tempos em que tudo é imediato, se tornou cada vez mais raro. O nome desse projeto é Direção com Afeto. Eu pensei assim porque eu, enquanto atriz, já passei por muitos perrengues e traumas. E sempre me perguntei se as relações de trabalho tinham que ser assim para dar certo, se essa era a fórmula de feitura de conclusão de um projeto. Nas minhas primeiras experiências, de alguma forma eu, como espelho, reproduzia esse modelo traumático. Me incomodava demais esse modo de fazer e não sabia como reverter essas situações na minha relação de trabalho e com o outro. Foi quando eu vivenciei a experiência de diretora é que passei a entender que a forma rude de gerir um projeto não faz parte da arte, e sim de um sujeito cheio de defesas pessoais. Então eu vou voltar um pouco no tempo para contextualizar você sobre a minha trajetória até o momento desse vídeo. A primeira vez que eu entrei num teatro para assistir uma peça foi aos 18 anos de idade, que eu considero tardio, haja visto porque a arte entra na vida das pessoas de classe social média alta, ainda crianças, e nas classes sociais baixas só se houver projeto social. Mas a minha entrada na arte foi por meio da música, da minha família sambista. Eu fui apresentada ao estar em cena pelo samba, e através dela que eu experimentei a magia do teatro. Daí eu comecei a estudar. Fiz cursos, por um período eu saí do teatro, fiquei doente, voltei para Martins Pena. Tinha muita coisa para aprender e eu sentia isso. Mesmo sem saber, e na real, continuo aprendendo todos os dias. É necessário estar com a escuta aberta para a vida, para as pessoas, pro mundo. Todas essas vozes são importantes para a direção de teatro. Eu estou usando o termo direção aqui, mas que para mim essa palavra simboliza uma representação dura sobre a forma de como lidar com o outro, com a outra. Eu tenho a sensação de que é um cargo duro, rígido, sabe? Em algumas experiências como atriz que fiz parte, sempre tiveram uma atmosfera hierárquica, dura, impenetrável e um pouco sensível na condução. O que importava mais era o projeto e não o caminho a ser feito pelas pessoas para que ele acontecesse. Eu me sinto mais confortável quando eu penso que eu sou uma instrumentadora, provocadora, instigadora, investigadora, mediadora, condutora e aprendedora do trabalho. Mas por hora eu vou usar aqui o termo direção mesmo para facilitar, também é porque o projeto foi escrito assim e talvez seja por isso que ele tenha sido aprovado. Agora com você eu tenho a oportunidade em destrinchar essas terminologias, certo? Façamos então esse acordo. Quando eu falar a palavra direção aqui, ela estará alargada, contendo todas essas definições que eu falei antes. Bom, o meu modo de fazer é traduzido nas palavras subjetivas, nos gestos subjetivos, nas emoções subjetivas no mundo subjetivo. A primeira coisa que eu faço ao começar um trabalho é entender por que ele quer existir. Por que as pessoas querem falar dele?
E o que ele tem a ver com hoje, mesmo sendo um texto contemporâneo? Depois, em qual ambiente ele será inserido? Ou em qual ambiente iremos ambientá-lo? Aí eu converso com as pessoas envolvidas no trabalho. A princípio, as atrizes, os atores. É ali que eu descubro qual será a levada e como eu posso contribuir, porque temos que falar a mesma língua. Isso é um processo real. Juntar vivências, ouvir. Isso demanda tempo e generosidade. Aí vem aquela ideia em administrar a ansiedade de alguns, porque é um processo ágil, e a minha necessidade de criar intimidade com o grupo para que o trabalho aconteça, para que seja verdadeiro, porque serão horas, meses de dedicação e de convivência. E se nós não formos empáticas à complexidade de cada um, as incompreensões no trabalho surgem. Mas essa minha necessidade vem de criar no elenco o entendimento da obra, das palavras, dos gestos, da inércia. Naquela atmosfera, tudo fala, tudo tem explicação. E é achar uma forma de comunicação entre atores e atrizes e a plateia. Esse é o desafio posto. Falando em comunicação, é um ponto muitíssimo importante, porque normalmente a direção desanda quando no processo do elenco os ruídos de comunicação acontecem. É necessário que você se faça entender. É necessário achar todas as formas para que todas e todos entendam o que você está falando, a sua proposta, a imagem que você quer traduzir. Esse é o trabalho do diretor, ouvir a demanda de comunicação do elenco e se fazer entender e juntar as duas informações. E se o processo for mudando ao longo dos ensaios, você precisa nadar junto sempre. Tem que ser gostoso, divertido, até mesmo no impasse. Porque o teatro ele tem o poder de enclaracar a gente ali no canto sem saída, mas a gente sempre consegue uma frestinha, né? Isso é criação, isso é vida. Depois que eu percebo uma comunicação harmoniosa, isso no mundo ideal, porque trabalhamos com gente, e imprevistos surgem. Daí a importância do aprofundamento da história de cada um, do estudo prévio, dessa necessidade de aproximação das pessoas. O diretor, ele consegue lidar com cada sujeito e buscar uma unidade de grupo, entendendo que cada um tem o seu processo artístico. Depois dessa etapa, começa a leitura. É a partir dela que descobrimos o que essas palavras querem dizer pra gente, como elas nos tocam, como é a imagem da palavra, o que é o significado dela, como ela é falada no presente e como a gente fala nos acontecimentos presentes. Quando eu penso num trabalho artístico, nas palavras, elas não podem ser ignoradas, não podem passar batido. Eu falo da importância das palavras, mas não proponho a supervalorização delas. Buscamos a importância da palavra numa frase e imaginamos que a palavra traduz a ação, a situação. A etapa seguinte é pensar no estado cênico. O que a cena pede? Geralmente se define estado cênico com o verbo de ação, e sim, é uma das possibilidades. Mas eu coloco também a importância da atriz, do ator que toma a história para si com propriedade. Eu sempre vou dar valor a atrizes e atores que propõem uma forma. Como é que ele enxerga o estado cênico? De novo, eu volto aos primeiros encontros que criamos intimidade para o processo de trabalho. A direção, tendo conhecimento da história de cada um, ela consegue chegar ao estado cênico de cada um por caminhos individuais. Importante colocar aqui que esse método é muito precioso, é um bibelô e não pode ser usado partes que relatem sofrimento ou dificuldade. Se for assim, o ator e a atriz vai reviver aquela situação desconfortável, vai ser ruim e ter que repetir todos os dias. Não pode ser dessa forma. Há de se ter cuidado e de ser sensível ao momento. Quando eu utilizo, eu posso utilizar momentos positivos da história da atriz, do ator, para chegar ao estado cênico e conjunto compartilharmos a maravilhosa sensação de prazer. Esses são os pontos que mais valorizo na construção do meu trabalho. Eu sei que tem muitos outros pontos artísticos, técnicos, administrativos, mas o que eu mais prezo é a atriz e o ator. Uma obra artística se concretiza quando temos uma artista e uma pessoa na plateia. Quando eu vou ao espetáculo, eu quero gozar daquele momento em que a atriz e o ator contam uma história para mim, para todos nós. Pode ter 10, 100, 1000 pessoas, uma pessoa, mas o alcance vai ser o mesmo. Aquele momento, o agora, a vida, sabe? Bom, gente, eu agradeço essa visita à memória, a minha memória técnica. Eu sei que eu sou jovem e sempre estarei disposta a aprender e experimentar. Então, agora vai ser assim, mas daqui pra frente, quem sabe? Eu desejo luz no seu caminho, no seu processo e que você possa criar um método para instrumentar, provocar, instigar, investigar e se divertir no seu ofício.
Um abraço apertado e nos vemos por aí.